Fala galera, então hoje a gente vai criar esse joguinho aqui, ó. Joguinho da cobrinha. É um joguinho bem simples só pra gente testar a lógica de programação, tá? E aí eu coloquei uma função aqui pra quando a gente atingir 2 pontos a velocidade da cobrinha aumentar, só pra vocês terem um parâmetro norte aí de como vocês vai continuar o jogo. Olha lá, a velocidade aumentou. Beleza? Tá marcando os pontos lá em cima, no caption. E aí bora lá ver como é que a gente vai construir o joguinho da cobrinha então. Bora lá criar o jogo então da cobrinha. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma pasta chamada Projetos Pygame e eu abri ela no Visual Studio Code. E aqui eu tenho só o arquivo básico para criar uma tela de 500 por 500, tá? Setei o caption aqui, criei um relógio com a classe Clock. E aqui eu estou pintando a tela de branco usando o relógio com a função TIC 60 fps, laço de eventos e atualizando aqui a janela, tá? Eu só tenho uma janela que está sendo preenchida da cor branca. Deixa eu rodar aqui que aí a gente começa, tá? Beleza? Bom, muito bem. Então a gente vai fazer o jogo da cobrinha e aí eu só vou desenhar algumas coisas aqui. Então o que eu vou fazer? A minha cobrinha aqui, ela vai ter um tamanho específico, tá? Deixa eu só pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então a minha cobrinha ela vai iniciar com 3 posições assim, tá? E aí o que acontece aqui? No corpinho da cobrinha, cada pedaço desse daqui vai ter 40 de largura e 40 de altura, ok? Isso aqui vai ser o tamanho do tile, né? O tamanho da telha do bloco, tá? Então a gente já vai criar essa variável aqui, ó. Então vou criar aqui em cima. Então vou criar uma variável chamada tile, tudo em caixa alta porque ela vai ser uma constante, tá? Eu não posso modificar essa variável. Olha lá, ó. Então ela virou uma constante para me lembrar que essa variável não pode ser montada, não pode ser modificada, ok? Muito bem, então nós temos o corpinho da cobrinha, já definimos o tamanho da cobrinha. Agora, o que eu vou fazer? Então a tela precisa ser baseada no tamanho de cada corpinho da cobrinha, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma tela onde a largura e a altura vai ser baseado no quadradinho, porque depois eu vou fazer o que? Eu vou desenhar uma grade aqui, ó, tá? Por onde a nossa cobrinha vai andar para ela não ficar andando de qualquer maneira dentro da tela. Então vai ser uma grade bem bonitinha aqui, onde cada quadradinho desse daqui vai ser 40 por 40, tá? Então por isso que eu fiz o que? O tile 40 por 40. Agora a largura da tela, eu preciso de uma tela de 800 de largura. O que eu vou fazer para ter 800 de largura? Eu vou pegar e vou multiplicar 20 tile desse daqui, ó. 20 vezes esse tile, tá? Isso aqui vai me dar uma tela de 800 de largura. E na altura, eu vou pegar e vou multiplicar 15 vezes o tile. Tá? Eu vou obter uma tela de 600 de altura. Então toda a largura e altura da tela está sendo baseado nesse tamanho de 40. Tá? Então eu tenho uma tela aqui de 800 por 6, deixa eu ver se é isso mesmo. 15 vezes 40. 15 vezes 40. É isso mesmo. Então de altura eu tenho 600 tiles aqui tenho 600 de altura, 600 pixels. Beleza? Muito bem. Então agora o que eu quero fazer? Eu só vou desenhar aqui um quadradinho para a gente ver se o tamanho da cobrinha tá legal. Pygame.draw.rect vai ser desenhado na tela e eu vou desenhar aqui de verde, green, né? De green. E aqui eu vou colocar aqui, ó. Esse quadrado vai estar na posição sem x e sem y. E qual é o tamanho dele? É o tamanho do tile, tá? Então ele vai ter um tile de largura e um tile de altura. Só para me ver como ficou aqui essa cobrinha. Então acho que o tamanho da cobrinha ficou legal, só que preciso adicionar uma cor legal aqui, que esse verde ficou muito cheguei. Então o que eu vou adicionar aqui? Vou adicionar algumas variáveis aqui, ó. Variáveis. Uma dessas variáveis é a cor da cobrinha, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. O verde vai receber uma cor aqui que é 0 para o vermelho. O verde eu vou fazer um pouco mais escuro, 180 para o verde e 0 para o azul. E aí eu passo o verde aqui, ó. Verde. Vamos ver se ficou legal esse verde, senão a gente já muda. Eu acho que essa cor ficou legal. Então vou usar esse verde aqui. Beleza? Por enquanto, deixa assim por enquanto. Então vou escolher esse desenho aqui.
Tá, então o que eu quero fazer agora? Eu quero desenhar justamente essas linhas que descem do topo até a parte de baixo aqui do nosso objeto. A gente já sabe desenhar a linha, né? Só que aí essa linha eu quero desenhar em formato de grade. Então o que eu quero fazer? O X começa na posição 0. Então a primeira linha vai começar aqui, ó, com 40 de largura. Aí a próxima mais 40, e a próxima mais 40 e assim por diante. Então nós vamos fazer uma função que vai desenhar essa grade aqui. Vou colocar aqui, ó, def desenhar grade. Vou fazer uma função que só vai desenhar essa grade pra gente. Então o que eu quero fazer? Para cada número, numa contagem de quanto? De 20, né? Porque nós temos 20 espaços de 40 na tela. Os espaços são 20, tá vendo? Então é no tamanho. Esse 20, para ele não ficar aqui jogado, o que eu vou fazer aqui? Esse 20 são as colunas, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Coluna é 20 e as linhas, vou colocar coluna. A coluna é 20 e a linha são 15 linhas, tá? Então aqui vai ser as colunas vezes o tile e aqui as linhas vezes o tile, tá? Então são 20 vezes o tile. Então quantas colunas eu tenho? Eu tenho 20 colunas, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então para cada, essas linhas são a linha que desce de para baixo, são as linhas na vertical, que é de cima para baixo. OK? Linhas verticais. Então, para cada, eu preciso das colunas, né? Que vai crescendo para frente. Eu quero essas linhas aqui que vai ser desenhado uma atrás da outra vindo para frente. São as colunas, que são 20, né? Então, para cada número numa contagem de 20, o que eu quero fazer? Então, a primeira linha, eu preciso desenhar uma linha. Então, eu vou colocar aqui, ó, pygame.draw.line, vai ser desenhado na tela, vai ser desenhado de preto. Então, eu vou colocar aqui black. E aí, aqui eu preciso passar aonde essa linha começa, aonde essa linha termina e aqui a espessura da linha, que eu vou colocar com 1 pixel de espessura, tá? Então essa linha vai ser desenhada preta. Aonde essa linha começa? Então eu preciso passar um x e o y onde a linha começa e um x e y onde a linha termina. Onde essa linha começa? No y, se a gente for parar para analisar, o y sempre começa na posição 0 de cima da tela. Então a linha começa no y sempre em 0. E aonde ela termina no eixo y é sempre na altura da tela, sempre lá embaixo, ó. Então esse y aqui é sempre onde está a altura da tela. Okay? Agora a posição x é que vai mudar. Então esse x aqui, o que vai ser esse x? Vai ser esse número aqui multiplicado pelo tamanho de um tile, que é 40. Concorda comigo? O número ele começa no 0. 0 vezes 40, então a primeira linha vai estar aqui, ó. E aqui. Então os 2x vai ser o próprio número. Depois, o número vai ser 1. Aí esse 1 é 1 pixel para frente. Então esse 1 eu multiplico por 40. Então esse 1 vai vir aqui, ó, 1 vezes 40, 40. Então o meu x vai vir daqui para cá. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. O x também eu multiplico pela largura de um tile. Então esse número aqui eu multiplico por um tile, que é 40. Beleza? E aí ele vai fazer isso para 20 vezes, ou seja, então quando o número for 2, vai ser 2 vezes 40, que é 80. Então ele vai pegar aqui 0, 40 deu aqui, com mais 40, 80. Então a próxima linha no eixo x vai vir a partir daqui, 80. E aqui também, 80. Então vai desenhar uma linha que vai do começo até o final e ela vai multiplicando pelo número. Ok? E aí eu já consigo ver essas linhas aqui. Então aqui embaixo eu vou chamar a função desenha grade. Vou chamar a função bem aqui. Ela vai estar desenhando essas linhas aqui. O problema é isso aqui, ó. Como ela começa na posição 0, ele desenhou a linha 0 aqui. Não dá para ver porque está de preto, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou desenhar de vermelho, só para a gente conseguir enxergar. Então perceba que a primeira linha ele desenhou. Tá vendo? Que é a linha 0. Eu não quero essa linha 0. Então eu vou falar que eu quero da linha 1 até a linha 20.
Então aqui na hora de fazer o range, ao invés de eu fazer um range de 20, eu vou passar um dado aqui, ó, tá? Que é a posição onde ela começa e a posição onde ela termina. Então eu quero que vá de 1 até 20. Então ele vai começar na linha 1, tá? Então ele deixou de desenhar o 0 aqui, ó. Ok? Muito bem. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para as linhas horizontais. Então eu vou copiar aqui para me ganhar tempo no vídeo, tá? Ctrl V. Essas são as linhas horizontais. E aí as linhas horizontais eu vou usar o que? As linhas, que é as linhas que vão descendo, né? Então eu estou usando essas linhas aqui agora, ó, que é as linhas verticais, de cima, as linhas horizontais, aliás, que pega todo o horizonte aqui, ó, tá? E as linhas são 15, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Linhas que pega na horizontal, e aí ela vai de 1 até o tanto de linhas que eu tenho, que é 15. É a mesma coisa do outro, só que eu estou fazendo a partir das linhas agora, que é de 1 até 15, ok? E aí o que eu quero fazer? Eu quero também desenhar uma linha, só que aí a gente vai mudar esses valores aqui, ó. Então eu preciso passar também o valor x e y aqui, e um valor x e y aqui, ok? E aí vamos analisar. O x, nessas linhas aqui, todas elas vai começar aqui no canto 0, e essa linha sempre vai terminar no final da tela. Então esse x aqui da linha onde ela começa, sempre começa em 0, só que esse outro x onde ela termina é na largura total da tela, ok? Agora vamos analisar o y, é a mesma coisa do x. Eu pego esse número aqui, ele não vai confundir com esse número de cima, tá? Mas só para a gente colocar aqui, eu vou colocar aqui número 2, tá? Então ele vai pegar na posição y, né? Então ele vai pegar aqui 1 vezes 40, depois 2 vezes 40, 3 vezes 40, 4 vezes 40, igual foi na parte de cima, só que agora a gente está fazendo no y. Então é o número 2 vezes o tile, que é 40. E o y aqui é a mesma coisa, é o número 2 vezes o tile, igual a gente fez em cima, né? Então, se esse daqui é 1 vezes 40 deu aqui, na posição final também é 1 vezes 40, né? Que é 0 vezes 40, deu aqui, 1 vezes 40, deu aqui. 1 vezes 40, deu aqui, ó. Então, os dois estão na mesma altura de cima para baixo. Ok? Tanto na posição inicial, só muda o x, que o x começa aqui em 0 e termina no final da tela. Foi isso que eu estou fazendo aqui. Beleza? Então, nós temos a grade aqui sendo desenhada, as colunas e as linhas. Agora, essa grade eu não quero dessa cor, eu quero de preto, né? Então, eu vou voltar a mudar aqui para black. E aqui para black. Muito bem, temos as linhas então sendo desenhada de preto a nossa grade aqui, ok? Muito bem. Essa parte é só para desenhar a grade, então já está pronta. Então vou minimizar ela aqui, ó. Se vocês quiserem, dá para desenhar também uma grade em volta da tela, né? Um quadrado. Então eu vou até pegar essa função aqui para me aproveitar ela, ó. Ctrl C. Então vou desenhar aqui, vou chamar de moldura, tá? Moldura. Ctrl V. O que vai ser essa moldura? Vai ser desenhado na tela, vai ser desenhado também de preto, black. E aí eu tenho que passar o rect aqui, ó. Então, onde que vai começar essa moldura? No 0 em x e 0 em y. E qual que é o tamanho dessa moldura? Ela vai ter a largura total da tela e a altura total da tela. Ok? Só que eu quero uma moldura vazada, então ela vai ter 2 pixels aqui para a gente conseguir enxergar ela. Então eu desenhei uma moldura preta aqui, ó, em volta da tela. Ficou bem sem vergonha, né? Eu vou passar aqui 5 pixels para a gente conseguir enxergar. Então lá, ficou uma borda preta aqui de 5 pixels em volta da nossa moldura. Beleza? Vou passar aqui uns 3 pixels, está suficiente. Então a função de desenhar grade está pronta. Só vou minimizar ela aqui para que aí ela não fique ocupando espaço, tá? Muito bem. Agora o que eu preciso fazer? Então eu tenho a minha grade e agora eu vou desenhar então a primeira cobrinha numa determinada posição aqui, tá? E aí o que vai acontecer? Cada pedaço desse da cobrinha vai ser na verdade só uma posição x e y que ela vai ocupar no espaço, tá? E a partir do top left aqui, ó. Então vou desenhar aqui as posições inicial da cobrinha, tá? Então vou colocar aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de lista cobra, lista do corpo da cobra, tá? Muito bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar a primeira posição aqui do nosso objeto.
E eu vou colocar a primeira posição dela, ela vai começar numa determinada posição da tela, multiplicado por 40, tá? Para ela ser posicionada bonitinha aqui. Porque se eu colocar, por exemplo, essa linha, vou colocar o primeiro corpinho aqui, ó. Então, 100 e x e 100 y, tá? Essa lista aqui vai colocar posições para nossa cobrinha. Então, o primeiro quadrado vai ser desenhado nessa posição. Então, eu vou fazer uma função chamada desenha a cobra. Ok? Muito bem. O que essa função vai fazer? Vai pegar cada posição dessa daqui e desenhar um quadrado na tela. Então, vou pegar de novo isso aqui, ó, porque eu vou desenhar quadrados. Ctrl C, colocar aqui Ctrl V. Então, o que eu quero fazer? Para cada posição na lista de cobra, para cada posição na lista cobra, o que eu quero fazer com cada posição? Desenhar um quadrado naquela posição. Então, o quadrado, o que eu vou desenhar? Vou desenhar um quadrado para cada posição que eu tenho aqui. Por enquanto, eu só tenho essa. Eu vou desenhar na tela da cor verde. Aqui a posição é a posição da lista da cobra. Então, vou separar essa posição em x e y aqui, ó. Então, a posição x é o que tem dentro da posição, no valor 0 aqui, ó. E a posição y é o que tem dentro da variável posição, no índice 1. Ok? Então, estou pegando o x para cada posição. Então, ele vai pegar a primeira posição. O que você quer fazer com essa posição? Ó, o x eu quero dentro da posição 0, o índice 0 eu quero dentro do x. E o y eu quero dentro do y. Aí eu passo x e y aqui, ó. X e y. Então, eu peguei a posição de dentro da lista. Qual que é a largura e altura? É o tamanho de um tile, tá? Então, eu vou chamar a função que desenha a cobra aqui depois de desenhar... Aliás, antes de desenhar a grade. Quero que desenhe embaixo da grade. Desenha a cobra. Vou chamar a função de desenhar a cobra e depois eu desenho a grade por cima. Então, vamos ver o que aconteceu. Então, desenhou a posição, a cobrinha na posição 100x e 100y. Só que aí, ó, o que aconteceu? Ela ficou descentralizada. Eu não quero que desenhe assim. Porque o que aconteceu? Ela está em 100. Só que aqui, ó, o que acontece? Daqui para cá tem 40, depois mais 40 deu 80. Depois mais 40 deu 120. Então, a cobrinha ficou totalmente fora da posição. Então, essa cobrinha, ela precisa estar em algum lugar dentro desses quadrados aqui. Então, a posição da cobra eu tenho que multiplicar por 40. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Essa posição aqui, eu falo que eu quero ela num determinado quadrado. Então, vamos supor aqui, ó. Então, imagina que eu quero a cobra aqui, ó, nessa posição aqui, nesse quadrado certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a coluna e ver em qual coluna está aqui, ó. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, aqui, ó. Então, ela está aqui em 3. Esse 3 eu multiplico por 40. 3 vezes 40, 120. 0, 40, 80, 120. Entendeu? Então, se eu quero ela nesse quadrado, eu pego o número do quadrado em x e multiplico por 40. Então, por exemplo, aqui, eu quero ela no quadrado, por exemplo, no quadrado 3. E esse quadrado eu multiplico por um tile. Ok? E aqui eu também quero no quadrado 3, vamos supor, no quadrado... Outra droga. Eu também quero no quadrado 3. E esse quadrado eu multiplico por um tile. Então, ó, no quadrado 3, 0, 1, 2, 3. Ok? De cima para baixo, no quadrado 3, 0, 1, 2, 3. Ok? Então, assim fica legal. Muito bem. Então, a próxima posição, o que eu quero? Eu quero a próxima cobrinha no quadrado 4, em x, né? Então, seria 4 em x, vezes o tile, a próxima posição. E a outra posição é a mesma, eu quero na mesma altura. Então, na mesma altura, 3 vezes o tile. 3 vezes o tile. E aí, a minha função de desenhar a cobra se encarrega. Para cada posição, ela pega o x e y e desenha o quadrado aí. Então, para cada posição que eu tenho lá dentro, ela desenha um quadrado naquela posição. Então, eu tenho dois corpinhos das duas cobrinhas, ó. Tá? Então, vou desenhar mais um corpinho aqui, ó. Eu quero no quadradinho mais para frente, então é no quadradinho 5 vezes o tile.
Só que é na mesma altura dos outros, então é 3 vezes o tile. Então agora eu tenho 3 posições aqui, ó. Ok? Tenho as 3 posições aqui. Muito bem. Agora a gente precisa saber aonde que é o corpo e onde que é a cauda e onde que é a cabeça da cobra, tá? Por que acontece aqui? Então imagina a seguinte situação. Se eu quero crescer essa cobrinha, vamos supor que eu quero andar com essa cobrinha para cá. Então, novamente aqui, eu tenho aqui a cobrinha. Então eu tenho a cobrinha aqui, aqui e aqui. Se eu quero andar para cá, você percebe que essa cobrinha é uma lista? Então, se eu quero andar com a cobrinha para cá, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um append de uma nova posição aqui. E depois eu venho e apago essa daqui. Se eu quiser que ela anda mais de novo, eu adiciono uma nova parte aqui e apago essa daqui. É assim que a nossa cobrinha vai andar. Só que aí foi como eu falei para vocês, eu preciso decidir se a cobra anda para cá ou se ela anda para o lado contrário, se ela vai começar andando para cá. Porque se ela andar para trás, o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir com a função insert, inserir um valor aqui e apagar a última posição da cobra, seria desse lado aqui. Tá? Então, se eu quero que ela ande para cá, eu vou usar a função insert para inserir na posição 0 uma nova cabeça. E apago a última posição da lista. Agora, se eu quero que ela ande para o outro lado, então eu insiro com append uma nova cabeça na lista e apago a posição do índice 0 dessa lista. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero que a minha cobrinha anda para o lado de cá, que vai ficar mais fácil. Eu vou só dando novos append com a nova cabeça aqui, para esse lado daqui. Tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Essa parte está desenhando a cobra. Agora, o que eu vou fazer? Então, eu quero que a minha cobra vá andando. Então, o que eu preciso fazer para essa cobra andar para o lado daqui? Eu preciso pegar a cabeça da cobra e inserir uma nova cabeça no final dessa lista. Então, seria como se eu fizesse isso daqui, ó. Ctrl C, vou copiar esse aqui. Ctrl V. Só que aí, o que eu preciso fazer? Aumentar esse número aqui, ó. Então, a nova cabeça vai estar nessa posição. Olha só que legal. E aí, eu tenho uma nova cabeça aqui. E aí, o que eu faço? Pego a cauda e deleto. Então, eu deletaria essa cauda aqui. Minha cobrinha andou para frente, ó. Vendo? Ela estava a partir desse quadrado e ele andou para frente. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Vou fazer uma função que vai fazer isso. Vai pegar a cabeça, adicionar uma nova cabeça na frente dessa, na posição final. E deletar a cauda. Então, essa função aqui vai se chamar mover a cobra, tá? Então, vou colocar aqui, ó, def mover a cobra. Então, o que eu preciso aqui dessa função? Eu preciso pegar o último valor de dentro da lista. Esse último valor é a cabeça, concorda? Então, vou colocar aqui, ó, a cabeça é o que tem na lista da cobra na última posição, que é a posição -1. Ok? Eu vou pegar sempre pelo -1, porque aí ele sempre pega o último valor. Porque às vezes a cobra vai ter 5 posições, eu não posso falar aqui, colocar aqui, ó, posição 0, 1 e 2. Ah, o último valor é o 2. Só que se eu acrescento uma cabeça lá, você concorda que o último valor já não é o 2? É o valor 3, quando a cobrinha crescer? Então eu vou pegar a última posição sempre pelo -1, que aí ele sempre pega a última posição, tá? Então eu pego a última posição, que é a cabeça atual, né? Vou colocar aqui, ó, cabeça atual. A cabeça atual é a última posição aqui, ok? O que eu quero fazer com essa cabeça atual? Eu quero pegar e andar aqui na posição x e y. Então, eu quero acrescentar valores nesses x e nesse y aqui, ó. Então, eu vou criar aqui um x e um y novo, que é o valor que eu quero acrescentar, tá? Então, o que eu quero fazer? Acrescentar nessa cabeça atual. Então, eu vou colocar aqui, ó, a cabeça atual, eu quero a posição 0, e aí, nessa posição 0, eu vou acrescentar um valor, que é o valor de um tile, que é mais 40. Ok? E no y eu não quero que ele desça para baixo por enquanto. Só que aí eu vou fazer o quê? A cabeça atual, o y é a posição 1, e eu vou acrescentar depois mais um valor. Mas por enquanto eu não vou acrescentar nada, eu vou acrescentar 0 aqui. Então eu criei nova posição x e y, que é a cabeça. Eu peguei o x e acrescentei 40.
na próxima cabeça, ok? Que é a posição dela. Então vamos supor que a posição dela aqui estava em 120. A posição dela aqui, ó. Eu peguei esse 120 e acrescentei mais 40. Então esse 20 aqui, esse 120 mais 40 foi para 160. Então o x está em 160, que é 40 para frente. E o y eu não acrescentei nada, ok? Então agora a nova cabeça vai receber esse valor x e y. E o que eu faço com essa nossa nova cabeça? Eu acrescento dentro da lista da cobra. Vou colocar aqui, ó, lista da cobra, ponto append. Por que o append? Porque, novamente, eu quero inserir essa nova cabeça no final da lista. Então, eu vou colocar uma nova cabeça, eu vou colocar aqui dentro da lista da cobra a nova cabeça, que a gente acabou de achar. Ok? Então, eu vou chamar essa função de mover a cobra aqui. Então, eu movo a cobra e depois eu desenho. Então, vou colocar aqui, ó. Eu movo a cobra, depois eu desenho e depois eu desenho a grade por cima. Só que aí o jogo está rodando a 60 frames por segundo. Então, a gente vai ver só um... criando várias cabeças. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar esse jogo a 2 frames por segundo. Então, ele vai adicionando nova cabeça. Ele pega a cabeça antiga e acrescenta uma nova com valor de 40 para frente. Aí minha cobrinha anda para frente. Só que aí o que eu preciso fazer? Apagar o rabo da cobra. Então, assim, na função de mover, assim que eu adiciono uma nova cabeça, eu tenho que deletar o valor 0 da lista. Então, eu adiciono uma nova cabeça, venho aqui, lista da cobra. Aí eu tenho várias maneiras de remover, né? Eu vou usar o pop. Vou remover o índice 0 da cobrinha. Então, eu crio uma nova cabeça e apago a cauda dela. Olha lá, ó, crio uma nova cabeça e apaga a cauda, ó. Aí parece que a cobrinha está se movendo para frente. Beleza? A gente já vai fazer ela se mover para baixo e para cima. O que eu preciso fazer? Preciso mudar esses valores. Então, se eu quiser mover a cobrinha para baixo também, então adiciono um tile aqui, ó. Aí ela se pega 40 para frente e 40 para baixo. Aí ela desce na diagonal, né? Só que depois eu não quero isso. Depois a gente vai arrumar isso aqui. Ok? Muito bem. Só que aí o meu jogo eu quero que ele rode a 60 frames por segundo. Tá? Só que aí 60 frames por segundo é muito rápido para nossa cobrinha se movimentar, porque está sendo chamada essa função a cada 60 frames por segundo. Tá? O que eu quero fazer então? Eu quero que essa evento, que essa função seja chamada tipo uma vez por segundo ou 2 vezes por segundo. Como é que eu faço isso? Então eu vou criar um novo evento. Eu vou criar um evento que vai ficar chamando essa função de mover a cobra num determinado segundo. Então eu vou criar um evento personalizado. Um evento bem bonitinho, tá? Personalizado. Vou até criar aqui embaixo aqui, ó. Ó, criar um evento personalizado. É o seu próprio evento, tá? Você vai criar um evento aí, tá? Bom, então eu vou criar um evento aqui, tudo em caps lock aqui, porque ele é um evento que eu não posso ficar modificando ele todo momento. Vou criar um evento personalizado. Então eu vou chamar ele de evento mover a cobra. É o nome do evento que eu estou dando. E eu estou colocando em caixa alta, igual aqui, ó. Porque é uma coisa que eu não posso modificar, tá? Eu não posso ficar mexendo nesse evento. Então eu vou criar ele em caixa alta para me lembrar, olha, esse evento não pode ser modificado, tá? Mas você pode criar em caixa baixa, vai funcionar do mesmo jeito. Para mim criar um evento personalizado, então aqui, ó, dentro da pasta Pygame tem um arquivo chamado event, que ele cria eventos para a gente, tá? E eu vou usar essa função aqui, ó, custom type, tá? Então é um evento do tipo customizado, ok? Só isso aqui, ó, ok? Essa função custom type você não precisa adicionar nada dela. Ela gera um número inteiro para você. Eu não lembro se você pode adicionar um número aqui para essa custom type. Antes o pessoal usava, e acho que ainda deve estar funcionando, uma função chamada user event, tá? User event. E aí você adicionava um número aqui. Por quê? Dentro do Pygame tem, se eu não me engano, 24 eventos, tá? Que já estão sendo usados, 23 eventos. E aí, acho que você pode colocar 24 eventos no Pygame. E aí, só que acho que 11 eventos já estão sendo usados.
Aí o que você faz? Você cria um novo evento e adiciona um número. Então, toda vez que você criar um evento, você vai usar essa user event, só que aí você adiciona um número. Deixa eu pegar aqui na documentação que eu não lembro. Esse é o jeito antigo, eu não lembro como é que faz. Deixa eu pegar na documentação aqui para não estar falando besteira aqui para vocês. Vou colocar aqui, ó, Pygame Documentation. Pegar a documentação do Pygame porque o jeito antigo é que faz. Eventos. Evento Custom Type. Ó, reservado como pygame.userEvent. É isso mesmo, userEvent. userEvent. É isso mesmo. Ele usa então a função aqui, ó, pygame.userEvent, tudo junto. Então vou voltar lá. userEvent. E não tem isso aqui. E aí nesse evento você adicionava um valor. Então, tipo, tinha um evento, ele ia até 11, você adicionava mais um, seria o evento 12. Aí depois, se você criar um novo evento, Ctrl C, Ctrl V, então você criava o evento mais 2. Então seria o evento 11 mais 2, 11, 12, 13. Se você criar um evento, o evento mais 3, então seria 11, 12, 13, 14, tá entendendo? A gente usava dessa forma aqui antigamente para criar eventos, mas agora o Pygame está usando assim, ó, evento.custom type, que é a mesma coisa, tá? Então você usa a função, ele gera um novo evento aqui, beleza? Muito bem. Então agora você criou um evento customizado só para você e esse evento se chama evento mover a cobra, beleza? Agora a gente precisa configurar esse evento para ele ser chamado num determinado período de tempo. Então isso aqui é só para criar um evento, tá? Você criou um evento e deu o nome para ele aqui, ó, evento mover a cobra, ok? Agora você vai fazer o que? Você vai programar o evento criado. Como é que a gente vai fazer para programar esse evento criado? Então, vou colocar aqui, ó. Vou chamar uma função chamada pygame.time.setTimer. Então, o que você vai fazer aqui? Essa função setTimer, ela configura um tempo, tá? E aí, o que você vai fazer? Você precisa passar o evento e o tanto de milissegundos que você quer que esse evento seja chamado. Okay? Então, você está configurando o evento que você criou. Então, o que eu quero fazer? Passar o evento que eu criei aqui, que é o evento de mover a cobra. E esse evento eu quero que ele seja chamado a cada 2 milissegundos. Tá? 1 segundo é 1000 milissegundos. Okay? Então, a cada 1 segundo, que é 1000 milissegundos, ele vai chamar esse evento. Eu vou chamar ele a cada 1 segundo, tá? Que é 1000 aqui. 1000 milissegundos, ó. Beleza? Beleza. Então, vamos rodar o jogo para ver o que vai acontecer. Bom, ficou do mesmo jeito. Por quê? Porque o evento que eu criei está sendo chamado nessa fila aqui, ó, para cada evento dentro do event. Então ele está obtendo os eventos do Pygame. Como eu criei os eventos aqui, eu preciso verificar se o meu evento está sendo chamado. Então vou verificar aqui, ó, se o evento.type, se o tipo do evento é o meu evento, o evento de mover a cobra. Então se for esse evento aí, o que eu quero fazer? Eu quero chamar essa função de mover a cobra. Ctrl X, Ctrl V. Deixa eu só indentar direito aqui. Então o que aconteceu? Eu criei um evento chamado evento mover a cobra, configurei ele e eu quero que esse evento seja chamado a cada 1000 milissegundos. Então dentro do verificador de eventos, que ele está obtendo todos os eventos, eu vou falar, olha, na hora que você obter o evento que for do tipo mover a cobra, eu quero que você chame essa função. Olha só que legal. Então ele vai chamar a função a cada 1000 milissegundos, que é 1 segundo, ok? O meu evento está sendo chamado, o evento que eu criei, beleza? Então eu vou fazer essa cobra ser chamada mais rapidinho aqui, ó. Vou colocar diminuir esse número aqui, ao invés de 1 segundo, eu vou colocar 700 milissegundos, ela vai ser chamada mais rápida. Olha lá, cada 700 milissegundos ele chama o nosso evento, beleza? Foi fácil, né? Muito bem. Agora, antes de mais nada, eu quero mover a minha cobrinha com a seta.
A nossa cobrinha, ela sempre se move dessa forma. Ela sempre vai se movendo, né? Ela não para, não tem como. Só que aí você consegue modificar a direção da cobra. E aí, para isso, eu vou pegar os eventos de teclado aqui, tá? Antes de pegar esses eventos, o que eu vou fazer na função de mover a cobra? Eu vou criar duas variáveis para mover ela, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vai ser posição X, vai começar com 40, porque eu quero que ela vai se movendo sempre na posição X para 40. E a posição Y, eu não quero que ela comece se movendo na posição Y, ok? Muito bem. Agora, na hora de mover essa cobrinha, eu vou passar essas posições X e Y aqui, que é o que vai acrescentar nesses valores aqui, ó. Tá vendo? Então, na hora de eu mover essa cobrinha, eu preciso passar um argumento. Vou passar desse jeito aqui, tá? Para diferenciar do outro. Eu preciso passar uma posição X e uma posição Y. Essa posição X e Y eu vou acrescentar aqui, ó. Então, aqui eu acrescento a posição X, que eu vou passar como parâmetro. E aqui eu acrescento a posição Y, que eu vou passar como parâmetro. Tá? Então, essa posição X, quando eu passar, ela vai vir para cá e vai somar na cabeça atual da cobra. E o Y, eu passo na posição 1 e soma na cabeça da cobra, cria a nova cabeça através dessas posições que eu vou passar aqui. Beleza? Muito bem. Então, agora, na hora de mover a cobra, que eu abri os parênteses aqui, ó, ele fala, ó, você precisa passar a posição X e a posição Y, que é essas variáveis que eu criei aqui, ó, posição X e posição Y. Então, eu passo aqui, ó. Eu passo a variável posição X e passo a variável posição Y. Eu coloquei com um nome diferente para a gente separar, tá? O que era o parâmetro aqui do que era a variável aqui em cima, tá? Mas o que acontece aqui? Então, quando eu chamar a função, eu passo a posição X que vale 40 e o Y que vale 0, né? Aqui, ó. E aí, quando ele chamar a cobra, a posição X que vale 40 vai ser somada na cabeça da cobra. E a posição Y nesse exato momento está valendo 0. Então, minha cobra continua indo andando para o lado direito. Que eu estou passando a posição X e Y para ela. Só que agora, como ela está sendo movimentada através de variáveis, eu consigo então modificar as variáveis posição X e posição Y através de botões. Então, é isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó. Se acontecer um evento e esse evento foi do tipo pygame.keydown, se eu apertei uma tecla para baixo, o que eu quero fazer? Eu quero verificar qual tecla foi. Então, vou verificar se o evento.key, a chave desse evento.key, se a chave desse evento foi um evento específico, pygame.k maiúsculo, underline. Então, eu vou movimentar no eixo do X, tá? Se eu apertar a setinha para trás, que é a setinha left, a setinha para trás aqui, você pode fazer com o botão A também, se você quiser, tá? Então, vou usar o left aqui, ó. Então, se eu apertei a setinha left, o que eu quero fazer para mover essa cobrinha? Eu vou pegar a variável da posição X e ela vai receber menos um tile, que é 40. Tá? Então, aqui, ó, a posição X está recebendo o valor de um tile, que é o que eu estava somando lá. Concorda? Então, eu somo o valor de um tile, que era o que estava antigamente. Agora, se eu apertar para trás, eu quero esse mesmo tile, que é 40, só que eu quero ele negativo. Então, o que vai acontecer na hora de criar a cabeça da cobra? Ele pega o valor da posição X e começa a tirar 40 da cabeça da cobra. Vamos ver o que acontece. Então, toda vez que eu apertar left, a posição Y recebe o valor do tile, só que negativo. Então, se eu apertar para trás, ó, ele começa a criar a cabeça, só que tirando 40. Então, acontece isso aí, ó. Ele começa a criar a cabeça, só que para o lado de trás da cobra. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou verificar as outras teclas. Ctrl C, Ctrl V. Se eu apertei a setinha para frente, right, ainda na posição X, hein? Então, eu quero que ele receba esse tile positivo, para ele ir criando cabeça de 40 a 40 no eixo X para frente. Então, se eu apertar para trás, ele começa cabeça negativa de menos 40. Se eu apertar para frente, cabeça positiva mais 40. Ele começa a criar quadradinha 40 positivo. Senão, ele começa a criar 40 negativo para trás.
Ele vai criando cabeças 40 negativo para trás, ok? E aí a última posição ele sempre exclui. Então não vai fazer diferença aqui, porque ele está criando cabeças positivas aqui no final, ó. E as primeiras posições ele vai excluindo, tá? Só que aí as posições é negativa, então na hora de desenhar ele pega as posições negativas e vai desenhando no lugar certo. E sempre vai excluir na última posição da cobrinha. Beleza? Vou fazer a mesma coisa então para o Y. Então vou copiar isso aqui para mim ganhar tempo, tá? Vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Se eu apertar a setinha para cima, up, o que eu quero fazer? Eu vou pegar agora no Y. Então o Y, quando eu aperto para cima, ele tem que receber valor negativo, né? Porque aí meu quadrado vai subindo. Se ele está em 100, 99, 98, 97, ele vai subindo cada vez mais. Okay? Então se eu apertar para cima, o Y recebe o tile negativo. Se eu apertar para baixo, a seta down, o Y recebe o tile positivo, que aí ele vai acrescentando positivo para baixo. Okay? Então vamos ver o que acontece com a cobrinha. Então se eu apertar para baixo, ele vai recebendo 40 positivo, só que o X continua, né? Se eu apertar para trás, o X fica negativo, se eu apertar para cima, o Y fica negativo. Então o Y fica negativo e ela começa a subir. Só que o X continua indo no positivo, negativo, ó. Só que aí ela tem esse movimento estranho, que a cobrinha não tem, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso restringir esse movimento. Quando eu apertar para frente, eu não quero que ele anda para cima, para baixo e para cima. Então nós vamos restringir esse movimento aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Quando eu apertar para trás, ou para frente, para o lado esquerdo ou para o lado direito, eu não quero que mova no eixo Y. Então o que eu vou fazer aqui? Nesse exato momento, se eu apertar para trás, a posição Y tem que receber 0. E se eu apertar para frente, eu também não quero que ele fique se movimentando. Então a posição Y aqui nesse momento também recebe 0. Ok? Se eu apertar para cima e para baixo, eu não quero que a cobrinha anda para o lado esquerdo ou para o direito. Então eu tenho que passar o X para 0 na hora que eu apertar para cima. Se eu apertar para cima, o Y ganha essa posição. Só que a posição X eu não quero que anda, então ele vai para 0. E a posição X, quando eu apertar para baixo, eu também não quero que anda. Então a gente já restringe esse movimento, ó. Se eu apertar para baixo, para frente recebe 0. Então ela não anda na diagonal. Ela fica sempre recebendo mais 0, mais 0, mais 0. Ó, se eu apertar para frente, eu não quero que desça e suba. Então o Y recebe 0. Aí ela para de andar na diagonal, ó. Se eu apertar para trás, ó lá, ó. O Y recebe 0, então ela não vai nem para cima e nem para baixo, ela fica zerado, vai somando mais 0 dentro da posição, ó. Beleza? Aí a gente já restringe esse movimento. Agora tem um movimento estranho que é esse daqui, ó. A cobrinha não pode voltar por dentro dela mesmo. Então como é que a gente vai verificar esse evento? Bom, toda vez que eu aperto para o lado direito ou para o lado esquerdo, eu preciso saber se eu já tinha acionado para cima e para baixo. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou verificar quando eu apertar para o lado esquerdo se a posição X era 0, tá? Porque em qual momento que essa posição vai ser 0? Quando eu aperto para cima, que ele está indo para cima, o X ganha 0. E se eu apertar para baixo, o X também ganhou 0. Então se eu estiver andando para cima, o X vai ser zerado. Então aí eu posso ir para cá ou para o lado direito. Se eu estiver descendo, o X ganhou 0. Então, se eu apertar para trás ou para frente, aí eu posso ir para trás ou para frente que eu estou subindo ou descendo. Então, se eu apertar o left e a posição X foi igual a 0, então se eu apertar para trás e a posição X foi igual a 0, aí ele deixa eu ganhar negativo na posição. Porque a posição X só vai ser 0 se eu tiver apertado para cima ou para baixo. Se eu estiver indo para o lado direito, a posição X ela vai estar 40 dentro dela, não vai ser 0. Então não vai deixar eu voltar nessa condição aqui, ó. Tá? Então vamos subir. Vamos supor. Eu estou andando para trás aqui, ó. Apertei o lado right. Aí a posição X está 40 dentro dela. Se eu apertar para o lado direito, ele vai ficar, ó. Apertou para o lado direito? Sim. A posição X é igual a 0? Não, porque ela tem 40 dentro dela, ó. Então ele não vai deixar eu voltar por dentro aqui. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Se eu apertar para o lado direito e a posição X for igual a 0, então você deixa eu fazer isso daqui. A posição X recebe 40. Novamente,
Se eu apertar para o lado direito, se eu estiver indo para a esquerda, a posição X recebe menos 40, não vai ser 0. Aí ele vai ficar, ó, aperta para o lado direito, tá, apertei. A posição X é igual a 0? Não, ela é menos 40. Ah, então eu não quero que faça isso aqui. Então eu não quero que você ande por dentro de você mesmo, tá? Aqui em cima, então vamos testar. Estou indo para frente. A posição X é 40. Se eu apertar para trás, ó, não é 0. Agora se eu apertar para baixo, agora sim, a posição X ganhou 0. Aí você deixa eu voltar. Apertei para cima, a posição é 0. Posso ir para frente. Se eu apertar para trás, não deixa, porque a posição X é igual a 40 positivo. Se eu estiver indo para trás, a posição X é menos 40, ela está ganhando menos 40. Então, se eu apertar para o lado direito, ela não deixa aí, ó, porque não é igual a 0, é igual a menos 40, ok? Então, aí eu já restringo o movimento de subir por dentro dele. Aqui embaixo, então, vai ser a mesma coisa. Se eu apertar para cima e a posição Y foi igual a 0, ele deixa eu fazer isso. Aqui embaixo é a mesma coisa. Se a posição Y for igual a 0, você deixa eu fazer esse movimento aqui. Então agora eu já restringo também para cima e para baixo. Se eu apertar para cima, agora ela não vai, ó. Ela só deixa ir para a direita ou para a esquerda. Se eu apertar para cima e tentar voltar para baixo, ela não deixa. Ela só pode ir para a esquerda ou para a direita. Beleza? Aí eu restringo aí o movimento da cobrinha. Muito bem, minha cobrinha já está se mexendo na tela através da posição X e Y e ela também já desenha os objetos. O que eu preciso agora? Eu preciso fazer essa cobrinha crescer. Só que para isso, então, eu preciso desenhar a maçã, tá? Então, eu vou criar uma função aqui. Essa função de mover já está valendo. De desenhar o corpo da cobra também já está valendo. Então, eu vou diminuir tudo aqui, ó. Tá bom? Para me ganhar espaço. Então, vou criar uma função que vai desenhar a nossa maçã. Então, vou colocar aqui, ó, def desenhar a maçã. Vamos por partes. Então, para me desenhar a maçã é só um quadrado. Pygame.draw.rect vai ser desenhado na tela. Vai ser desenhado de red, que é vermelho. A nossa maçã vai ter que aparecer num canto da tela, né? Então, a gente já viu que para ela posicionar certinho, eu preciso posicionar ela num valor da tela. E esse valor tem que ser multiplicado por um tile, que é 40. Então, eu vou colocar aqui, ó, ela vai aparecer no quadrado 10 em x vezes o tile, que é 40. Aí ela posiciona certinho. E também de cima para baixo no tile 10 vezes o tamanho de um tile, que é 40. Ok? Então agora eu já tenho uma maçã sendo desenhada na tela. Vamos ver ela aí desenhada. Então eu desenho a cobra, desenho a maçã por cima, né? Desenhar a maçã. E desenho a grade por cima. Então vamos ver que a gente já deve ter uma maçã. Deixa eu ver o que aconteceu. Rect. Desculpa, galera. Eu preciso passar a largura, né, e a altura da maçã. Vai ser um tile por um tile também. Vai ser uma maçã de 40 por 40. Então a nossa maçã está aqui, tá? E aí, toda vez que eu encostar na maçã, ela precisa aparecer num lugar aleatório da tela. Então eu vou criar essa função que gera esses valores aleatórios, tá? Essa maçã, ela tem que aparecer numa determinada posição, tá? Ela vai ser desenhada numa determinada posição. Essa posição é justamente esse 10 aqui, ó. Tá? Esses dois 10 aqui em x e y. Então, na hora de desenhar essa maçã, eu preciso passar uma posição x aqui para ela e uma posição y, aonde ela vai ser desenhada. E eu pego essa posição e multiplico por um tile. Então, coloco aqui, ó, a posição x e essa posição y aqui, que são os parâmetros, né? Então, se recebeu 40 aqui, 10, 20, qualquer valor, ele multiplica por o tile, o valor do tile. Então, na hora de desenhar essa maçã, eu preciso passar um valor aqui para ela, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vai ser no quadrado 10 e quadrado 10. Então, no x vai estar em 10 e no y também em 10. Então, ela vai continuar naquele valor lá. Ele pega esse valor e multiplica pelo tile aqui, ok? Esses dois valores eu não posso deixar assim, eu vou criar variáveis para a maçã, tá? Então, essas variáveis aqui são da cobra. Então, vou colocar aqui, ó, cobra. E eu vou criar aqui uma partezinha para maçã.
Então eu vou desenhar posição X da maçã. Vai começar aqui, para começar vai ser em 10. E a posição Y da maçã também vai ser 10 para começar. Esse X e esse Y eu passo aqui para a função de desenhar. Então aqui, ó, é a posição X da maçã e aqui é a posição Y da maçã, que é 10, 10, né? Continua 10, 10. Ela vai continuar no mesmo lugar, 10, 10. Só que agora eu consigo gerar valores aleatórios para essa maçã aparecer com a função random. Então vou colocar aqui, ó, da biblioteca random, que é valores randômicos aleatórios. Eu quero que importe uma função chamada randint, que é valores randômicos do tipo inteiro, tá? Então vou gerar números aleatórios randômicos do tipo inteiro. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Dentro da função random, eu posso gerar valores aqui para a posição x, que ela vai gerar de 0 até o valor das colunas. Então eu tenho 10 colunas, ela pode gerar para a coluna 0. Eu vou fazer isso, ó. Então no x vai começar em 0. Vamos ver onde aparece a nossa maçã em x. Então ela começou aqui em 0, ó. Tá vendo? Em 0. Só que o y aqui, o que aconteceu? Que a maçã foi lá para o y0 também. Ah, porque aqui eu passei 2x, ó. Posição y da maçã. Então o x está em 0. Agora vamos ver se no 20 ela acontece aqui, ó. Então o x da maçã, da posição da maçã, eu coloquei 0, ela começou na posição 0. Vamos começar aqui no total de 20, que é o tanto de colunas que eu tenho. Eu passei aqui, ó, 20. Só que 20 ela já sai fora da tela, então ela não pode ser 20, ela tem que ser até 19. Vou colocar aqui, ó. Então, ó lá. Então tem que gerar um valor que vai da posição 0 até a posição 19 para minha maçã aparecer, tá? Então vou fazer justamente isso aqui, ó. Vou gerar um número aleatório que vai da posição 0 até a posição do total da coluna menos 1. Ok? Que ela vai até a coluna menos 1, que é a posição 19. Então, para a maçã, para o y, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar um randint, ela vai do 0 até o total de linhas menos 1. Ok? Eu sei que eu tenho 15 linhas, então vou fazer o seguinte aqui para fazer um teste, para mim não ter surpresa. Eu tenho 15 linhas, então eu vou da linha 0 até a linha 14. Vamos ver onde aparece no 14. É justamente na última posição, beleza? É a linha menos 1. 15 menos 1. Então agora a posição XY da maçã, quando começa, recebe um valor aleatório. E aí desenha a posição, então, sempre no valor aleatório. Então ela desenhou aqui. Agora desenhou aqui. Agora desenhou mais para baixo. Então sempre ela vai receber um valor aleatório para ela ser gerada, tá? Eu vou criar essa função, porque toda vez que a cobra encostar na maçã, eu quero gerar um número aleatório para essa maçã aparecer num determinado local, tá? Então vou criar essa função que é gerar um número aleatório aqui para a cobrinha. Então vou colocar aqui, ó, def gerar posição aleatória. Então o que eu quero fazer para gerar essa posição aleatória é só isso aqui, ó. Ctrl C, copiar isso aqui, colocar aqui, ó, Ctrl V. Só que eu vou ter um problema. Tá? Veja bem, eu criei uma função que gera posições aleatórias para essas duas variáveis aqui, ó. O problema é que quando eu chamar essa função, ele não vai saber fazer essa função aleatória. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Por exemplo, a posição x da maçã vai receber 0. E a posição y da maçã também vai começar com 0, tá? Aí eu tenho a função de gerar número aleatório, só que logo em seguida que eu criar essa função, eu vou chamar ela para ela gerar essa posição aleatória para a cobrinha. Gerar a posição aleatória. Tá? Que ela vai modificar o x e o y da maçã. Que é 0, ela vai gerar posições aleatórias. Vamos ver o que vai acontecer.
0, 0. 0, 0. 0, 0. Ah, não está modificando. Por quê? Porque quando eu crio essa função, gerar posição aleatória e chamo ela, essas variáveis gerar posição maçã, x da maçã e y da maçã, são variáveis que é local de dentro dessa função. Ó. Então, por mais que ela seja global aqui fora, eu posso usar ela em qualquer lugar, quando eu tento chamar ela aqui dentro e modificar ela, na verdade o que o Python está fazendo é criando novas variáveis locais de dentro da função. Então eu preciso falar, olha Python, essas variáveis aqui de dentro são as que eu estou tentando modificar, são as variáveis global de lá de fora. São as variáveis global. Então eu tenho que indicar para o Python para ele saber que essas variáveis que eu estou modificando aqui dentro não são locais, não é para criar novas variáveis locais aqui dentro. É para ele modificar as variáveis global de lá de fora. Então eu preciso sinalizar para ele aqui, ó. Então eu vou indicar como global a posição x da maçã, que é as variáveis global de lá de fora, e a posição y da maçã. Tá? Eu falo para o Python, na hora que você chamar essa função, essas variáveis x e y aqui de dentro são as variáveis global lá de fora. Eu quero que você modifique elas, não quero que você crie variável local aqui para dentro. Tá? Porque aí ele cria variáveis novas com o mesmo nome, só que aí o Python consegue identificar que essas variáveis são locais de dentro da função. Tá? Aí ele cria novas variáveis, mesmo que seja o mesmo nome, ele consegue identificar que são variáveis locais de dentro da função. Beleza? Agora, quando eu chamar a função gerar posição aleatória, ele vai modificar essa posição que começou como 0, 0. Ele vai gerar posições aleatórias agora sim. Ele entendeu que é para ele modificar as variáveis de lá de dentro, aquelas variáveis que era global de lá de fora. Não é para ele criar variáveis locais. Beleza? Muito bem. Então eu tenho essas funções aqui, que está funcionando bonitinho, né? Aqui, certinho, está funcionando. Aí o que eu quero fazer? Então, só que eu quero, toda vez que eu encostar na cobrinha, na maçã, que ele chame essa função de gerar número aleatório para a maçã e ir para outro lugar. Então eu preciso verificar uma colisão aqui em cima dos objetos. Antes de desenhar os objetos, eu verifico uma colisão. Tá? Então eu vou verificar aqui, ó. Vou colocar até aqui, ó. Verificar colisão. Se a maçã, só um detalhe antes de fazer isso aqui, a maçã, você percebe que a maçã ela é um rect, eu estou desenhando um quadrado, tá? Então o que acontece aqui? Quando a gente coloca, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, maçã, se eu colocar essa maçã dentro de uma variável, ela fala que a maçã é um rect, tá vendo? Então eu posso fazer colisão com esse rect aqui, ó. Então o que eu vou fazer? A maçã é um rect, ó. Então eu vou retornar esse rect aqui, porque aí eu não preciso ficar fazendo malabarismo, tá? Então eu vou retornar a maçã. Quando ele retornar a maçã, na verdade ele está retornando o rect, que é a posição x, y, largura e altura. Então eu vou poder fazer colisão com essa maçã, porque ele está retornando essa maçã na hora de desenhar. Então na hora de desenhar a maçã, ele está retornando uma maçã. Eu vou guardar ela aqui, ó. Tá? Eu fiz dessa forma para ficar mais fácil de entender. Mas poderia ser aqui qualquer coisa, ó. Vou colocar aqui fruta. E eu retorno essa fruta. Só para diferenciar as variáveis, para vocês entenderem. Na hora que a função desenhar a maçã e retornar aquela fruta, eu guardo dentro dessa variável chamada maçã. Ó. Percebe que a maçã é um rect, ó. Tá bom? Pode ser outro nome. Eu vou colocar como maçã aqui para vocês. Eu só fiz isso aqui para vocês entenderem. Mas pode ser o mesmo nome. Como eu falei, isso aqui, essa maçã, é uma variável local de dentro dessa função. Eu não posso acessá-la de nenhum lugar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Criando uma variável chamada maçã, novamente, que está recebendo aquela maçã que ele está... Olha lá, ele está devolvendo um rect. Então, eu estou guardando esse rect dentro dessa variável, que é o mesmo nome, mas não tem problema, tá? Ele sabe diferenciar. Agora, a cobra, eu também preciso da cobra para fazer uma colisão, né? E aí, eu preciso verificar onde que está sendo desenhada a cobra. Então, na hora de mover a cobra aqui, ó, na hora de mover essa cobra, ele
pega e coloca na lista da cobra a nova cabeça, que é a nova posição da cabeça da cobra. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cabeça da cobra e verificar e mandar retornar a cabeça da cobra. Então mandar retornar aqui a cabeça da cobra, tá? Na hora de mover a cobra, ele move e já retorna a posição que a cabeça da cobra tá. Só que aí para mim fazer colisão eu preciso ter um rect. Lembra que a cabeça da cobra não é um rect, é só uma posição x e y. Então na hora de retornar a cabeça da cobra, eu mando criar um rect na cabeça da cobra. Vou desenhar um rect. Qual é o rect da nova cabeça da cobra? Ó, a nova cabeça da cobra é essa posição x e y. Então, para o novo rect eu passo x e y, ok? Que é a própria cabeça da cobra. E qual que é a largura e altura da cabeça da cobra? É um tile, a gente sabe que é um tile. Então eu coloco aqui, ó, é um tile de largura e um tile de altura, ok? Então na hora de mover a cobra, eu mando retornar um rect que é a cabeça da cobra, tá? Eu estou criando um rect cabeça da cobra. Eu crio um rect porque através do rect eu consigo fazer colisão. Só que esse rect que eu estou retornando é a posição x e y com a largura e altura da onde que está a nova cabeça da cobra, tá? Ó, a nova cabeça é uma posição x e y, esse x e y aqui, ó. E aí eu guardo a nova cabeça dentro da lista, lembra? E depois eu mando retornar a posição x e y, a largura e altura, que é a cabeça da cobra em formato de rect. Então na função de mover a cobra agora, ó, na função de mover a cobra, ele me devolve um rect agora, que é o que? A cabeça da cobra, que é a cobra em si, né? Então vou colocar aqui, ó, cobra. Ok? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou verificar uma colisão. Aliás, eu vou tirar isso daqui, porque aí eu tenho essa função desenhar a cobra aqui também. Eu vou fazer a mesma coisa dentro dela. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse return daqui, ó, Ctrl X, de dentro de mover a cobra, e vou pegar através da posição de desenhar, tá? Então a função de desenhar vai fazer o que? Para mim, vai desenhar, vai retornar aqui a cabeça da cobra. Só que aí eu preciso pegar a cabeça da cobra dentro da lista aqui dentro, tá? Então vou pegar aqui, ó, a cabeça vai ser o seguinte, eu vou pegar de dentro da lista da cobra a última posição, que é a posição -1, que é a cabeça, tá? E aí eu pego, porque a cabeça é o que, galera? A cabeça é o último valor aqui, ó, essa tupla com o valor x e y. Então a cabeça tem um valor x e y, tá? Então eu mando retornar a cabeça da cobra aqui, ó. Então da cabeça eu quero a posição 0, que é o x. E da cabeça eu quero a posição y, que é a posição 1 de dentro da tupla. Concorda? Então assim que eu desenhar a cobra, eu pego a cabeça dela, que é o que tem na lista da cobra, na última posição é a cabeça dela, tá? Vai vir o quê? Uma tupla x e y. Depois eu mando retornar um quadrado, que é onde está a cabeça da cobra. Ou seja, dentro da cabeça, na posição 0 está o x do rect. De dentro da cabeça eu quero a posição 1, que é o y. Aí eu passo para o rect. E eu crio um tile de 40 por 40. Ou seja, eu sempre desenho a cobra, pego a cabeça da cobra e mando retornar aqui um rect, que é justamente aonde que está a cabeça da cobra. Só que agora, como é um rect, eu tenho condições de fazer colisão. Então agora na hora de desenhar a cobra, perceba que essa função desenhar a cobra, ela devolve o que? Um rect, que é justamente a cobra, tá? Então eu vou colocar aqui a cabeça da cobra, mas eu vou colocar como cobra. Então agora eu tenho a cobra, vou colocar a cabeça da cobra. Cabeça da cobra. Então a cabeça da cobra é um rect, porque ela está guardando o rect que a função está devolvendo, e a maçã também devolve um rect. Então agora eu tenho os dois rects, que é a cabeça e a maçã. Eu consigo agora fazer uma colisão entre os dois. Então vou fazer aqui embaixo aqui, ó. Colisão entre a maçã e
a cobra. Então vou verificar aqui, ó, se a cabeça da cobra, que é um rect, se ela colide com o que? Com outro rect, ok? Cabeça da cobra é um rect. Se esse rect colidir com outro rect, que outro rect que é esse? É a maçã, que também é um rect. Então, se a cabeça da cobra colide com a maçã, se esse rect colide com esse rect, o que eu quero fazer? Eu vou chamar a função gerar posições aleatórias. Porque aí chama uma posição aleatória e aí a maçã aparece em outro local. Então vamos ver, toda vez que a cabeça colidir com a maçã, tem que gerar um número aleatório e aí a maçã, ou seja, a maçã aparece em outro local. Então vamos lá. 4, 5. Aí, ó. Então toda vez que a cabeça da cobra colide, né? Ela gera uma posição aleatória para nossa maçã. Só que aí a cobrinha tem que crescer, né? Então o que eu tenho que fazer para a cobrinha crescer? Acrescentar, pegar essa cauda e acrescentar uma nova cauda. Então vou fazer uma função que vai crescer essa cobrinha aqui, ó. Def crescer. Vou chamar só de crescer, tá? Então o que eu preciso fazer para crescer essa cobrinha? Eu pego a cauda dela, copio a cauda e coloco na posição 0 uma nova cauda. Só isso, porque aí quando ela for movimentando, ela tem duas caudas. Aí ela adiciona uma cabeça e tira uma das caudas. Só que aí agora tem outra cauda, então vai ter... Ela começa com 3, ó. Aí mordeu a maçã, eu acrescentei mais uma cauda, então vai ter 4 posições aqui. Aí quando a cabeça vai para frente, ela exclui uma das caudas, só que aí ainda tem 4 posições, né? Porque aí criou uma cabeça, ficou 5. Aí ela excluiu uma cauda, ficou 4. Quando crescer de novo, aí acrescenta mais uma cauda. Aí vai ser 5. Adiciona uma cabeça 6 e tira uma cauda, volta para ser 5. Então eu sempre pego a cauda e adiciono uma nova cauda no mesmo lugar, só isso. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pegar... Colocar aqui, ó, cauda, a cauda da cobra. A cauda da cobra, ela é o que? Ela é o que tem na lista da cobra no valor 0. É a primeira posição da lista aqui, ó, a cauda dela. O que eu quero fazer com essa cauda? Eu vou adicionar, então estou pegando a cauda aqui, ó. Estou pegando e criando a cauda, eu estou colocando dentro dessa variável. Eu adiciono dentro da lista cobra, com a função insert, eu consigo acrescentar em uma determinada posição. Então, o que eu quero inserir dentro da lista? Eu quero inserir na posição 0 a cauda. Beleza? Então, eu estou pegando a cauda e colocando aqui. Estou pegando uma tupla aqui, ó, x e y, e colocando aqui. Depois eu insiro dentro da lista essa mesma cauda na posição 0. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa cauda e estou colocando ela na posição 0 aqui, ó. Então, estou colocando duas caudas. Ok? É isso que a função crescer vai fazer, só isso. Ela pega a posição 0, que é a cauda, e acrescenta na lista, na posição 0, a própria cauda. Então, ela cria duas caudas. Toda vez que a cobra bater na maçã, eu gero uma posição aleatória para a maçã e chamo a função crescer. Vamos ver o que acontece. Inseri duas caudas, olha lá, ó. Aí ela apaga, na hora de andar, ela apaga a última, só que como tinha duas, então ela permanece com mais uma cauda dentro dela, ó. Agora foi para 4, ó. Agora eu vou crescer de novo, ó. Olha lá, inseri uma cauda na posição da última, ó. Agora eu estou com 5 quadradinhos. Então é assim que a gente cresce a cobrinha, a gente coloca duas caudas nela. Ó, acrescentou mais uma cauda, ó. Só que aí se você aperta para trás e para baixo muito rápido, a função... Se você aperta para trás e para baixo, ela entra naquela função lá de se mover por dentro dela mesma, lá, ó. Apertei para trás, apertei para baixo, ó, vou apertar para cima e para trás, bem rápido, para cima e para trás. Não deu.
Colocar para baixo e para trás, bem rápido. Olha lá, e ela atinge por dentro dela. Eu não vou arrumar esse bug, tá? Porque esse vídeo vocês não vai fazer esse vídeo. Isso aqui é só para brincar aí, para vocês treinar a programação. Não vou arrumar esse bug não, tá? Também não vou acrescentar ponto nem nada disso. Mas ficou legal o jogo da cobrinha aqui, ó. De repente, o que a gente pode fazer, galera? A gente pode fazer funções aqui para testar colisões, né? Se a posição X da cobra for menor do que zero, né? Vezes o tile, aí a gente bateu aqui, a gente colidiu, a gente perde o jogo. Se a cabeça da cobra for maior do que o total de colunas, a gente saiu da tela. Aqui, ó, por exemplo, ó. Se a posição X da cabeça da cobra for maior, então ela saiu da tela, ó. Tá? Eu não vou fazer essas funções porque a lógica aqui foi só a gente fazer essa parte aqui para treinar a lógica de programação para a gente fazer o joguinho aqui da cobrinha, tá? Mas aí vocês, se vocês quiserem, vocês agora quebra a cabeça aí para ir aplicando o resto da lógica, né? Colocando pontos. Vocês podem colocar os pontos ou na tela ou pode colocar os pontos aqui, ó, no lugar do caption. Vamos fazer, deixa eu ver quanto tempo passou. Vamos fazer só essa parte dos pontos. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma variável aqui chamada pontos. Vou colocar aqui, ó, pontos. Pontos começa com 0. Toda vez que eu encosto na maçã, eu quero ganhar um ponto. Tá? Então, toda vez que eu colido a cabeça aqui, ó, eu vou falar que pontos recebe o que tem dentro dele mesmo, mais um. Eu estou fazendo dessa forma aqui porque provavelmente vocês estão vindo lá do básico, tá? Mas tem outras maneiras. Por exemplo, aqui, ó, para fazer a mesma coisa disso aqui, eu posso fazer aqui, ó, mais igual a 1. Ou seja, eu estou acrescentando 1 dentro de mim mesmo. Toda vez que eu colidir, eu acrescento 1 dentro da variável pontos. É a mesma coisa de a gente fazer assim, ó. Toda vez que eu colidir, a variável pontos, eu vou modificar o que tem dentro da variável pontos. O que eu quero fazer aqui dentro dela? Eu pego os pontos que está dentro dela, que é 0, e acrescento 1. 0 mais 1, 1. Ou seja, dentro dela mesmo vai guardar o valor de 1. No próximo laço, eu vou modificar a variável pontos. O que eu vou fazer? Ela tem 1 dentro dela. 1 mais 1, 2. Então, eu vou tirar aquele valor de 1 e vou colocar 2 dentro dela. É isso que está fazendo isso aqui. Que é a mesma coisa que mais igual a 1. Tá? Então, o que eu vou fazer? A cada vez que colidir, eu pego o que tem dentro dela mesmo e acrescento 1. Tá? Eu poderia fazer menos 1, vou tirar um ponto. Eu vou multiplicar por 1 ou por 2, tanto faz. Aqui nesse caso eu estou somando. Tá? Então eu estou somando sempre dentro dela mesmo mais 1. Toda vez que colidir, então pontos ganha mais 1. O problema é que eu não vou conseguir ver esses pontos. Não vou. Olha lá. Se eu colidir aqui, ó, não estou vendo esses pontos. Cadê os pontos? Ganhou mais 1, mas eu não estou colidindo. Então eu vou mostrar ele aqui em cima junto com o jogo da cobrinha. Então, a todo momento quando eu colidir, eu preciso mudar o caption também. Então eu vou copiar essa função aqui que muda o caption do jogo. Ctrl C. E aqui, ó, Ctrl V, tá? Então eu vou modificar o caption da janela. Só que aí o que eu vou fazer? Eu não quero apagar esse nome aqui. Então eu vou fazer um string formatado aqui com format, ó. Jogo da cobrinha. Aí aqui na frente eu coloco aqui o seguinte, ó, pontos. 2 pontos. E aqui dentro de chaves eu coloco a variável pontos. Vou fazer isso aqui tudo maiúsculo. Pontos. Então, toda vez que eu colidir, eu modifico o caption da janela. Eu acrescento mais uma string e a variável pontos que eu estou modificando dentro de chaves. Com a função format, ele se encarrega de juntar esse texto com esse tipo numérico. Então, toda vez que eu colidir, eu vou mudar o caption lá em cima, ó. Olha lá. Olha lá, o pontos 1. Quando eu colidir, o pontos recebe 1 dentro dele mesmo, vai para 2. E muda o caption lá, pontos 2. Beleza? Ou vocês podem criar textos aqui, ó. A gente já criou textos e você vai modificando a variável pontos. Eu fiz lá em cima lá que ficou mais rápido. Olha lá, atualizo o ponto para mais 1 e modifico o caption da janela. Beleza? Aí vocês podem colocar a velocidade que tá. Ah, tá na velocidade 1.
Quando te atingir 4 pontos, vocês podem modificar também isso aqui, galera, ó. Tá? Então vamos supor que você pode configurar novamente o evento aqui, ó. Vou colocar essa cobrinha para girar mais rápido. Vamos ver se dá certo. Se a variável pontos, tá, não, ficou bem alto. Se a variável pontos for maior, não, se a variável pontos for igual a 3, o que eu quero fazer se a variável pontos for igual a 3? Eu vou modificar o meu evento, eu vou deixar mais rápido, então eu vou diminuir o tempo aqui, ó, para 200 milissegundos. Então o meu evento vai ser modificado, a cada 200 milissegundos a cobrinha vai andar mais rápido. Então quando o meu ponto for igual a 3, eu modifico lá o tempo que está sendo chamada a função. Então vamos ver. 2. Agora assim, ó. Quando passar para 3, ele tem que modificar lá a função, ó. Ixi, crashou o meu jogo. Deixa eu ver o que aconteceu. É porque aí ele fica tentando modificar, porque o ponto sempre vai ser 3, ele fica tentando modificar. Então eu tenho que fazer uma variável de controle para ver se eu já modifiquei o tempo. Então vou fazer uma variável aqui chamada, vou colocar aqui controle, tá? Controle começa com false. Eu vou fazer de qualquer jeito aqui, galera. Não é a melhor maneira de fazer, é só pra gente modificar o tempo, tá? Então, se o pontos for igual a 3 e a variável controle foi igual a falso, começa com falso, né? Deixa eu ver ali em cima. Controle começa com falso. Se pontos foi igual a 3 e controle foi igual a falso, eu modifico o tempo e controle passa a ser true. Porque aí no próximo laço do jogo ele não entra aqui de novo, não fica tentando modificar esse evento toda hora. Então pontos, ganhei 3 pontos, vou colocar só 2. Ganhei 2 pontos, sim. Controle é falso, sim. Modifica o tempo para 200. E controle passa a ser true, porque aí ele não entra mais aqui dentro. Então vamos lá. Vamos ver se dá certo. Senão a gente tira isso daí. 1 ponto. Quando fazer 2, ele tem que modificar o tempo, hein? 2 pontos lá, modificou o tempo, ó. Aquela hora crashou porque toda hora o ponto era 3, ele ficava naquele loop eterno tentando modificar o tempo. Tá? Então modificou o tempo, ó. Só que aí você queria criar um outro jeito de modificar aquilo lá, né? Quando ganhar mais pontos ainda fica ainda mais rápido e assim por diante. Eu não vou fazer isso aqui porque não é o intuito. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado aí. E a gente vai criando jogos aí para ir desenvolvendo a lógica de programação. Até a próxima aí.